Olá, eu sou o Fábio Nascimento e esse é o canal Desvendando a Robótica. Dando continuidade à nossa série sobre sistemas de movimentação, hoje vamos falar sobre o sistema mecânico. Se você tiver alguma dúvida ou alguma pergunta, deixe aqui nos comentários. Ou então envie através das minhas redes sociais, Facebook e Instagram. Deixarei os links aqui na descrição do vídeo. Acompanhe na tela do meu computador que eu explicarei para você como funciona esse sistema e o que ele tem de diferente que o torna tão especial em relação aos demais. O sistema mecânico, a exemplo do sistema omnidirecional, é um sistema bem complexo. Então, para que você tenha um entendimento ainda melhor, vou pedir dois favores para vocês. O primeiro é, se você ainda não assistiu a aula sobre sistema omnidirecional, vá lá e assista. Deixarei o link aqui na descrição desse vídeo para que você possa assistir, caso ainda não tenha feito. O segundo favor é, tire todas as distrações perto de você. Como assim? Desligue celular, alarmes, desligue a TV e preste atenção apenas no que eu vou falar aqui. Isso vai fazer com que o seu entendimento se torne ainda melhor. Tudo bem? Para construir um sistema mecânico, a gente precisa seguir algumas regras básicas. São alguns princípios que, feitos da maneira correta, vai fazer com que você aproveite o sistema mecânico da melhor forma possível. São apenas 3 regrinhas que você precisa seguir. A primeira delas é que ele tem que ter no mínimo 4 rodas. Quando eu falo no mínimo, por quê? Ele pode ter 6 rodas, ele pode ter 8 rodas, ele pode ter 10 rodas e assim por diante. Mas o mínimo que o sistema pede são 4 rodas. A segunda regra que ele pede é que você tenha todas as rodas alinhadas. Pode ver que as rodas do lado direito estão alinhadas, do lado esquerdo também. A mesma coisa tem que acontecer com as rodas da dianteira e as rodas traseiras. Todas têm que estar alinhadas, tanto na horizontal como na vertical. E a última regra que ele pede é que todos os rolos das rodas estejam direcionados para a parte interna central. Perceba que essa roda ela possui rolos de 45 graus. Já falarei um pouquinho sobre eles. E esses rolos têm que estar direcionados todos para a parte interna e para a parte central do robô. Então você precisa seguir esse princípio de construção para que ele funcione da maneira correta. Sobre essa roda que eu acabei de falar, ela é uma roda que possui rolos ao longo do seu perímetro e esses rolos têm uma inclinação de 45 graus. Nós vimos na roda omnidirecional que ela tinha rolos de 90 graus. Essa daqui, a diferença dela é que ela é feita com rolos de 45 graus. Então, justamente para trabalhar de forma alinhada. Então, ele é feito de propósito para que a gente trabalhe com as rodas de forma alinhada. E a gente vai ver daqui a pouco por que isso é extremamente importante. Por conta do seu formato diferenciado, a impressão que temos é que essa roda é totalmente irregular. Porém, se dermos uma olhada no seu perfil um pouco mais de perto, veremos que ela compõe uma circunferência perfeita. Isso acontece por 2 motivos. O primeiro é que o raio de curvatura dos rolos coincide com o raio de circunferência da roda. O segundo é que sempre pelo menos um dos rolos está em contato com o solo. Então, conforme a roda vai girando e esse rolo vai perder o contato, o próximo já assume, garantindo assim que a distância entre o centro de circunferência e o ponto de contato seja sempre a mesma. O nosso robô ele pode se movimentar ao longo de alguns eixos. Então, os 2 eixos de movimentação linear que ele tem, o primeiro é o eixo X. Então, quando eu falo eixo X, ele está se referindo à frente e atrás do robô. Então, ele vai pegar como referência a sua base. Então, direcionado para a sua frente ou para a sua traseira. O outro eixo é o eixo Y. Então, o eixo Y está relacionado com a sua direita e com a sua esquerda. Então, quando eu disser que vou fazer uma movimentação em Y, significa que ou vou movimentar o robô para o lado direito, ou vou movimentar ele para o lado esquerdo. Ok? Realizar uma movimentação no eixo X do robô é uma tarefa bem simples.
Basta eu ligar todos os motores no mesmo sentido. E, além de garantir o sentido, eu preciso também garantir que todas as velocidades das 4 rodas, sejam iguais. Se eu garantir esses 2 pontos, o meu robô vai se movimentar no eixo X. Se eu inverter essas rotações, ele também vai continuar movimentando no eixo X, só que agora no sentido oposto, ele vai andar para trás. A segunda movimentação que ele tem é a movimentação no eixo Y. Para fazer essa movimentação, você precisa tomar agora um certo cuidado. Por quê? Se você perceber bem, as rodas do lado direito, elas estão inversas, uma em relação à outra. Então pode ver, uma está girando, tentando levar o robô para frente, e a outra está girando, tentando levar o robô para trás. Por que que isso acontece? Elas tendo a mesma velocidade com sentidos opostos, o que que vai acontecer? A resultante X vai ser anulada. Então, uma vai estar anulando a resultante X da outra. Então, nesse caso, vai transformar toda a movimentação em movimentação no eixo Y. Se você olhar do lado direito, acontece a mesma coisa, só que com os motores inversos. Então, pode ver, enquanto o motor dianteiro estava para frente, o do lado direito está para trás. Só que o motor de trás agora está para frente. Então, eles estão do lado direito também opostos, um em relação ao outro, fazendo com que também a componente X seja anulada, formando apenas a componente Y. Então, nesse caso, quando eu tenho essa movimentação com essas velocidades iguais e esses determinados sentidos de rotação, a movimentação que ele vai realizar é uma movimentação no eixo Y. Se eu inverter essas rotações, obviamente, ele vai girar, vai movimentar no eixo Y, só que agora para o sentido contrário, para a direita. Então, esses são os dois movimentações lineares que ele tem. A próxima movimentação é a movimentação angular. Então, para fazer com que ele gire em torno do próprio eixo, eu posso simplesmente colocar as rodas de um lado para uma direção e as rodas do outro lado para a direção oposta. Nesse caso aqui, ó, com essa configuração, ele vai girar no sentido horário. Então, eu mantendo as velocidades iguais e com esses determinados sentidos de rotação, ele vai fazer para mim um movimento angular. Então, a movimentação no eixo φ dele. Esse nosso sistema mecânico, ele possui uma vantagem em relação ao nosso sistema omnidirecional. Se você não assistiu a aula do sistema omnidirecional e nem as aulas anteriores que eu falei sobre sistema de movimentação, deixarei o link aqui na descrição para que você possa assisti-las, tudo bem? Então, em relação à movimentação do sistema omnidirecional, esse tem uma vantagem que, caso eu tenha que elevar, por exemplo, eu projetei para uma determinada carga, e aí eu vi que não era suficiente os motores que eu usei para movimentar essa carga. E eu preciso aumentar a potência do meu robô, para que ele consiga movimentar uma carga um pouco maior. Então, o que eu faço? Eu preciso começar um programa do zero? Eu preciso redimensionar meu motor, minhas rodas para aguentar um peso maior? Não. Nesse caso, basta eu mudar o comprimento da minha base e adicionar ao longo dela mais rodas. Então, nesse caso aqui, eu não vou ter que mudar nada do meu projeto. Eu simplesmente vou alongar minha base e vou reproduzir as rodas de quantas forem necessárias. Nesse caso aqui, eu coloquei 5 rodas de cada lado. Poderia ser menos? Poderia ser mais? Sim. Isso vai depender da sua necessidade. Então, por isso que aquele princípio que a gente viu lá no começo, de todas as rodas estarem alinhadas, é importante. Por quê? Dessa maneira, eu não mudo toda a minha logística para fazer uma movimentação. E se eu tiver que aumentar a carga, basta aumentar o número de rodas. Isso vai ter uma facilidade imensa para mim. Por quê? Eu não vou gastar muito tempo reprojetando. Simplesmente vai ser uma modificação que eu consigo fazer rapidamente. Isso vai fazer com que eu não perca tempo, logo eu não perca dinheiro. Então, essa vantagem que ele tem, o sistema mecânico, em relação ao sistema omnidirecional, é uma vantagem que só é
boa quando utilizada para sistemas de altas cargas, ou seja, eu estou levando cargas elevadas e aí esse sistema é interessante para a gente. Então, vamos falar um pouquinho sobre as vantagens e desvantagens do nosso sistema mecânico. Então, vantagens. Permite diversos tipos de movimentação. Então, mostrei para vocês que ele pode se movimentar ao longo do eixo X, ou seja, para frente, para trás do robô. Mostrei também que ele pode se movimentar ao longo do eixo Y, ou seja, para a direita e para a esquerda. E mostrei para você que ele pode se movimentar no eixo φ, ou seja, ele pode fazer movimentos de rotação em torno do próprio eixo. Mas uma possibilidade que ele nos dá é a possibilidade de utilizar mais de um tipo de movimentação simultaneamente. Como assim? Eu posso andar em X e Y ao mesmo tempo, fazendo, por exemplo, um movimento na diagonal. Então, eu posso somar essas movimentações. Ou posso fazer os três ao mesmo tempo. Posso andar na diagonal, girando o meu robô. Então, essa é uma das vantagens também. Eu posso usar a combinação desses três tipos de movimentos para ter outras movimentações que sejam mais interessantes para mim. Vamos lá. Outra coisa muito importante é excelente para realizar manobras em locais com espaço restrito. Por quê? A gente acabou de ver. Ele tem três tipos de movimentação que eu ainda posso usar eles de forma combinada. Então isso, na hora de eu manobrar, na hora de eu posicionar uma carga, ou na hora de sair de um local de difícil acesso, ele vai facilitar a nossa vida. Então, eu não vou precisar fazer muitas manobras, que nem um carro, que eu preciso ir para frente e para trás, ficar fazendo manobra para estacionar. Ele simplesmente sai para qualquer direção e consegue rotacionar a qualquer momento. Então, isso é uma vantagem muito grande quando você tem espaço muito restrito. E a grande vantagem dele, que é a possibilidade de adicionar rodas quando utilizado um sistema para cargas elevadas. Então, aumentei a carga que o meu robô tem que levar, simplesmente eu aumento o número de rodas. E aí, isso facilita muito o meu projeto. Eu não preciso ficar criando vários tipos, não preciso redimensionar minhas rodas, nem mesmo meus motores. Basta eu colocar um motor, que ele vai somar a potência ao que a gente já tem. E assim vai conseguir elevar uma carga um pouco maior. Também, ele não tem só vantagens, então tem algumas desvantagens. Então, uma delas é maior número de elementos inseridos no sistema. Obviamente, no mínimo você precisa de 4 rodas, 4 motores, mais os elementos de controle de velocidade e tudo mais. Então, isso vai deixar o sistema um pouco mais complexo. Outra coisa que também deixei complexo é a parte de controle e movimentação. Como eu disse para vocês, a gente se preocupou aqui apenas em mostrar como a movimentação é feita. A gente não entrou na parte de cálculos matemáticos para realizar aquelas movimentações. Isso eu vou fazer numa próxima aula para vocês. Mas, então, isso a gente precisa calcular quando eu quero que ele faça uma movimentação de forma precisa. Então, esse sistema vai fazer com que se torne mais complexo essa parte do projeto. E a grande desvantagem que eu vejo nesse sistema, que é ele não ser recomendado para movimentação em planos inclinados. Por que não? Lembrando lá do princípio de construção da roda, ela possui rolos livres. Então, esses rolos, quando você deixa num plano inclinado, mesmo que o meu motor esteja parado, ele vai ter uma resultante e esse resultante vai ser transferido para esses rolos que vão movimentar o nosso sistema. Então, mesmo que eu tente ficar parado, eu não vou conseguir. E numa movimentação, ele vai tornar o meu sistema muito estável. Então, é difícil controlar o meu sistema num plano inclinado. Essa é a grande desvantagem desse sistema. Lembrando, eu sou Fábio Nascimento e esse é o canal Desvendando a Robótica. Hoje falamos sobre o sistema de movimentação mecânico e vimos que sua movimentação é tão eficiente quanto a movimentação do sistema omnidirecional. O que o difere é que, devido à sua construção mecânica, ele permite que possamos projetar robôs para transporte de cargas elevadas. Se você não vem acompanhando os vídeos do meu canal e não entende quais são os sistemas de movimentação existentes, deixarei aqui na descrição os links para que você consiga assistir esses vídeos. Esse é o último vídeo da série Sistemas de Movimentação. Espero que as informações que eu passei aqui para vocês ajudem na hora de vocês desenvolverem os seus robôs. Se você tiver alguma dúvida e quiser fazer alguma pergunta, deixe aqui nos comentários. Ou então pode me enviar através das minhas redes sociais, Facebook e Instagram. Se você gostou desse vídeo e gostou da proposta do canal,
comente, curta, compartilhe. Principalmente, compartilhe com aquele seu amigo que é da área e que precisa dessa informação. Não esqueça também de se inscrever no canal, clicando no botão inscreva-se. Assim você ajudará que esse conteúdo alcance o maior número de pessoas. Lembrando do mandamento, ajude para ser ajudado. Se você quiser receber notificações dos próximos vídeos aqui do canal, clique no sininho. Agradeço imensamente a atenção de vocês até o momento. Um forte abraço e vamos lá!